Pessoal, boa noite. Vamos dar início à nossa aula. Primeiro eu vou fazer o quê? Primeiro eu vou corrigir a atividade com vocês, e aí depois a gente vai falar da aula, certo? E aí a gente também vai conversar sobre a nossa atividade informativa 2, tá? Parcial 2 também, porque a gente precisa fazer 2 atividades durante o bimestre, ok? A gente já realizou uma, que foi o tempo que eu dei para vocês, 14 dias, muito mais do que esperado, porque o certo é a gente fazer em sala de aula essa atividade, por isso que ela tem até o nome de atividade em sala de aula, porém, como a gente está tendo poucos alunos durante a aula, ok? Aí eu optei por deixar esses 14 dias. Porém, essa próxima atividade nossa, ela ficará só por 7 dias para a gente realizar, certo? Então, pessoal, a nossa atividade, ela não estava, desculpa, deixa eu só arrumar aqui. A nossa atividade, ela não estava difícil. Teoricamente, ela era bem fácil, né? Era só simplesmente pegar Meninas, o professor saiu da aula, será que esqueceu de voltar? Acho que sim.
Pessoal, desculpa, fechou o aplicativo aqui e demorou um pouquinho para abrir de novo, tá? Como eu estava falando, pessoal, eu só vou mostrar a atividade e corrigir com vocês que eu acho que não tinha muito o que fazer, a atividade estava simples, bem fácil de ser realizada, tá? Se eu não me engano, deixa eu até ver aqui, 18 pessoas, né, realizaram, pelo que eu vi lá, a gente tem um total de 34 alunos, então 6 alunos não realizaram a atividade, então praticamente ficaram sem a nota, tá? Então, primeiro, simples, fácil, né? Era copiar e colar. Eu coloquei o acordão lá para vocês, era só para vocês descreverem o parágrafo 4 e o parágrafo 5. Descreva, né? Poderia copiar e colar, que já teoricamente estaria correto, ou simplesmente vocês lerem, né? E com o que vocês entenderam sobre o acordão, vocês colocarem. Então, basicamente, o parágrafo 4, ele fala, né, dos fármacos ou tratamento fitoterápicos e fitofarmacos, né? Então, o quinto, ele fala do medicamento homeopáticos, né? Então, o que seria o acordão, pessoal? É importante que vocês saibam disso, que eu sempre bati na mesma tecla, expliquei isso para vocês. Fisioterapeuta, ele pode, né, e ele tem a capacidade de indicar alguns fármacos, sendo ele fitoterápicos ou homeopáticos, que não tenham, né, prescrição médica, que são fármacos ou remédios que possam ser utilizados sem uma prescrição médica. Basta só você ter o conhecimento dos agentes e das substâncias e indicar para o seu paciente. É basicamente isso que tanto o fitoterápico fala quanto o homeopático. Ok, pessoal? Não tinha nada de difícil, não era complicado, era simplesmente isso que a gente teria que fazer. Tá? Eu falei para vocês que uma das limitações que a gente tem é justamente de não ter aula presencial, para a gente bolar uma atividade mais lúdica, uma atividade mais, como que eu posso falar para vocês, mais ativa. Então a gente tem que ficar fazendo essas coisas para não complicar a vida de vocês. Eu peço as coisas mais simples o possível. É basicamente isso. Tudo bem, pessoal? Tá todo mundo aí? Tudo bem, professor, estamos sim. Tá vendo a imagem? Sim. Ok. A aula de hoje, né, sendo a 11ª, é continuação daquela parte de humanização e organização estrutural e cuidados, né? A gente tinha dado introdução à aula passada sobre os programas de humanização do SUS, certo? E hoje a gente vai falar sobre as diretrizes, né? Como que essa humanização para o SUS ela é organizada, qual é a forma estrutural dela e quais os cuidados que a gente deve ter com o paciente. Primeiro, eu trouxe essa imagem para vocês entender, né? É uma imagem para a gente refletir um pouco sobre a situação do SUS. Então, por que o SUS criou, né, o programa de humanização? Isso vai muito além de só ter criado um programa. A gente tem que ter um programa de humanização para atender os pacientes. Não é só isso, tá? Eu acho que isso é a responsabilidade de todos nós, profissionais da área da saúde. Eu acho que como cidadão também, a gente passar isso para as pessoas que são ignorantes em relação ao assunto, que não entendem tanto do assunto, ou que não saibam tanto assim do assunto. Então, a humanização que o SUS criou, o intuito do SUS, não foi justamente só voltado aos pacientes, não é esse o intuito do SUS. A humanização, ele aborda os pacientes, lógico, os profissionais da saúde, né, e o ambiente que vivem todos. Então, antes de a gente pensar, o SUS tem uma fila enorme, então a humanização foi feita para acabar com a fila? Sim, também. Mas
Muitas vezes, essa fila existe por causa de o paciente não ter um conhecimento adequado, né? Não ser cidadão, porque muitas vezes a fila que forma no SUS, né, que você vai ao pronto-socorro, está cheio, está lotado, 30, 40% da população que está lá para receber o tratamento não necessita de tratamento. Simplesmente está lá ou para ter um atestado, ou às vezes por um sintoma que não é tão relativo assim, certo? E muitas vezes não tem o conhecimento da atenção primária, que pode ir até uma UBS, fazer um acompanhamento, ter um acompanhamento de uma atenção primária e eventualmente de uma secundária ou terciária, evitando a fila no SUS, né, na emergência, nos hospitais. Então isso um pouco da culpa é do paciente, ok? E não só da área da saúde, porque nós da área da saúde estamos ali para atender, a gente não tem que educar isso ao paciente, né? A gente não tem que ensinar lá na escola que o paciente tem que ser cidadão, porque se simplesmente ele só quer matar um dia do serviço e ir lá na fila e fazer uma fila no SUS, vai estar atrapalhando, às vezes, alguém que necessita mais de atendimento. A gente não tem tanta obrigação assim, né? Isso é mais uma educação dentro de casa. A cidadania a gente não ensina, ok? Então, o SUS pensando no acúmulo de paciente, formando fila, às vezes uma falta de comprometimento ético do profissional também, né? Mas muitas vezes a exaustão de um profissional, um ambiente desorganizado, sem humanização, faz com que o profissional ele trabalhe muito mais, ele se multiplique às vezes, ou ele esteja fazendo o trabalho de 2 ou 3 pessoas, ou até mais, para atender a população. E aí, nesse contexto, é um ciclo vicioso. Tem um monte de paciente para ser atendido, aí o profissional está cansado, ou às vezes o profissional também tem falta de ética, aí o ambiente, né, não favorece, falta de instrumento, falta de organização. Então, justamente isso foi o que o SUS pensou. Falou, ó, para eu ter um tratamento humanizado, para que o tratamento no SUS ele funcione corretamente, que o meu paciente chega ao SUS, ele seja atendido de uma forma humanizada, seja atendido o mais rápido possível, receba o diagnóstico, seja tratado, né, solucionado o problema naquele momento, por exemplo, se for no hospital, no pronto-socorro, e futuramente ele seja tratado, a gente tem que criar a humanização. E a partir disso, o SUS pensou, né, nas diretrizes. Então, vamos criar o programa Humaniza SUS e vamos trabalhar em cima das diretrizes. E essas diretrizes, eles colocaram como, né? O acolhimento, a ambiência, defesas e direitos do usuário, valorização do trabalhador, clínica ampliada e compartilhada e gestão participativa e congestão, né? Que é como se fosse uma gestão mesmo do SUS. E aí a gente vai entender cada diretriz. Então é isso que a gente tem que entender as diretrizes, né, como que cada uma funciona, para que podemos aplicar, né, ou podemos pelo menos saber o que cada uma funciona, como cada uma funciona, ou o porquê de cada uma foi criada. É isso que a gente tem que entender hoje. Então, uma das diretrizes do Humaniza SUS é o acolhimento. Então, o acolhimento, o que seria o acolhimento assim no dicionário, né? É estar com ou estar perto, né? Ou seja, atitude de inclusão. Então, a gente tem que ter essa inclusão ao paciente ao tratamento, abordar o paciente, estar com o paciente, estar perto do paciente. Então, ela é realizada, né? De uma forma coletiva. Quando a gente fala uma forma coletiva, seria de todos os profissionais, até lá da atendente, né, até o médico, ou seja, da atendente, da equipe de enfermagem, equipe de radiologia, equipe de exames, ou se o fisioterapeuta precisar, a enfermagem, né, até o médico e aí até o paciente sair, né, vamos dizer assim, do SUS ou do hospital.
é isso que a gente faz, é isso que seria o acolhimento, tá? Então, esse acolhimento, ele tem que fortalecer a confiança, né, a relação de confiança, compromisso e um link entre as equipes de serviço. Então, não é só porque o cara é um médico, ele tem que ser o rei e entender de tudo, mas ele tem que entender que desde a moça que fica lá recebendo os pacientes, né, fazendo a triagem do paciente, passando pelo segurança, até ele, que é o médico, que vamos dizer assim, que seria o maior patamar, se não tiver esse link e essa relação entre as equipes, o acolhimento não funciona, tá? E ela é focada nos profissionais e equipes da saúde e também no usuário, de uma forma que seja todos trabalham socialmente e que tenha afetividade entre eles, né? Então, a gente tem que tratar bem o paciente tem que tratar bem os profissionais, é isso que seria o acolhimento, ok? Deixa eu só ver, pessoal, se eu estou gravando a aula, que eu acho que eu esqueci. Não, tá gravando sim. E aí, pessoal, ambiência. Ambiência, ela quer se referir ao ambiente mesmo, tá? Então, ela quer dizer que para ter uma ambiência, um ambiente, esse ambiente ele tem que ser saudável, confortável, né? Que possa atender todos. Então, desde o paciente nosso que esteja numa fila de espera, esteja no local adequado, um ambiente confortável, saudável para esse paciente, né? O médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o segurança, toda a equipe do hospital, eles tenham, né, um local de trabalho confortável, um local de trabalho saudável, que todos tenham como descansar, que todos estejam trabalhando de uma forma que não prejudique a saúde. É isso que seria uma ambiência, tá? Além disso, não está relacionado só como que o médico senta, a cadeira que ele está sentada, o instrumento que ele tem, mas sim a relação interpessoal. É isso que eles querem dizer, né? Que o ambiente ele tem que ser saudável e agradável e confortável, não só no aspecto relativamente ao ambiente, mas sim as pessoas. As pessoas têm que ser mais agradáveis, as pessoas têm que ser mais sociais. Isso que seria ambiência, tá? Então, a gente tem o acolhimento do paciente e do profissional da saúde, né, de todos os profissionais que estão ali envolvidos. Aí, não adianta ter só o acolhimento de uma forma efetiva e não ter um ambiente confortável. Então, aí eles incrementaram o ambiente, então a ambiência, né, o ambiente ele tem que ser esse ambiente social, confortável, saudável, um ambiente bom de trabalho. É isso que significa. E aí a gente tem a gestão participativa e cogestão. Então, cogestão, ela está relacionada com a democratização da relação das áreas, né? Existe uma democracia. Então, a gente tem que entender que cada área da saúde, ela tem seu papel fundamental. Então, a gente não interferir nas outras áreas e trabalhar de uma forma conjunta, né? Do que essa forma seja assim, a equipe de enfermagem, a equipe de fisioterapia, mais o médico, tudo isso, mais a equipe, sei lá, de radiologia, da farmácia, todos trabalham de uma forma que seja benéfica, tanto para o paciente, quanto para todos, né? Todos os profissionais de saúde. É isso que seria a cogestão, que todos podem participar de uma gestão, porém de uma forma organizada, com responsabilidade, que todos tenham, né, a parte da democracia, que todos respeitem a participação de cada um ou a área de cada um. É isso que significa a cogestão, tá? E a gestão participativa seria comandar as práticas de saúde, né? Gerando atendimento e maior eficácia e motivação das equipes. É aquilo que a gente sempre, não que a gente sempre faz, nem pensa, né? Às vezes a gente pensa, vou lá, vou fazer o meu, porque não dá para
acompanhar, por exemplo, a equipe da enfermagem é assim e não dá para entender e pronto, e acabou. Não é assim, né? A gente tem que, às vezes, incentivar as outras áreas, incentivar os outros profissionais da saúde para que eles trabalhem melhor, né? Que a gente tenha esse meio social, que essa equipe seja motivada. É isso que a gente pensa. Por exemplo, você vai atender um paciente no hospital, o paciente acamado, aí o paciente às vezes está sujo, aí você vai lá para a equipe da enfermagem, oh, por que o paciente está sujo, não tomou banho ainda, eu posso fazer fisioterapia ou não? Aí ele vai falar, ah, não, a gente não vai ficar mexendo nesse paciente porque ele é pesado, ou a gente não consegue, sabe? E aí às vezes a gente pode incentivar. É isso que a gente pensa. Não, vamos lá, vamos, o que vocês precisam? Quer que eu ajude? Eu sei que ele não tem movimento, então eu sou fisioterapeuta, eu posso ajudar na mudança de decúbito, na transferência do paciente para a maca. Vamos lá, eu vou te ajudar. É isso que é uma forma de incentivo. Então, isso seria uma gestão participativa. Você pode estar incentivando e ajudando na gestão, no planejamento desse paciente, né? De trabalhar junto. É isso que a gente faz. Ok? A valorização do trabalhador não é só quando a gente fala, eu quero ser valorizado, não é só dar o dinheiro, né? Falar, então tá bom, então eu vou te dar um aumento salarial e tá elas por elas. Não é isso que significa, tá? Então, o que que acontece? A valorização do trabalho, do trabalhador, é você reconhecer às vezes esse trabalho dele. Falar assim, ó, tudo bem, igual a gente vê no Covid aí, alguns falando assim, o trabalho do médico e da enfermagem é primordial no tratamento do Covid. Aí tem uns fisioterapeutas que vão lá e dão um grito, ah, mas só que é o fisioterapeuta que manuseia o ventilador mecânico. Ok, então é o médico, o fisioterapeuta e o enfermeiro. Não, não é só isso, né? É a equipe toda. Se você parar para pensar, o paciente não está lá, só o médico vai examinar e vai falar dos fármacos, e a enfermagem vai administrar, e o fisioterapeuta vai lá trabalhar com o ventilador mecânico. Mas e o farmacêutico da UTI, e o farmacêutico do hospital, que tem que ficar esperando, separando o fármaco, fazendo tudo certinho? E a moça da limpeza, que tem que ficar lá, mesmo ela não sendo da área da saúde, ela tem que limpar a cama ou limpar as coisas, né, manusear os descartes, tanto do médico, da enfermagem, do fisioterapeuta, que tem a infecção do Covid, que tem tudo isso. Então, é um trabalho conjunto, é uma valorização de todos, né? Não é só falar assim, ó, toma esse dinheiro aqui e você tá valorizado. Não é isso. Entender o trabalho de cada um seja fundamental, auxiliar nisso, né? Reconhecer isso, ajudar também e gerar melhorias também no ambiente, nas condições de trabalho para o médico, pro fisioterapeuta. A gente sabe disso. É difícil, vocês vão ver que, por exemplo, eu atendi muito tempo e atendo até hoje, às vezes, paciente em casa, na casa do paciente, o paciente não consegue ir, aí o paciente fala, por favor, você não tem como vir na minha casa? Aí tem que ir lá. Vocês vão ver, entender que o ambiente é totalmente difícil. Eu mesmo já tentei me policiar sobre isso. O tratamento que eu estou na clínica é totalmente diferente com o paciente que eu estou em casa. Mas não porque eu quero, né? Não, porque vocês vão ver que é difícil. O paciente, a casa do paciente você não se sente à vontade, o espaço é limitado. E aí você sabe, aí tem um monte de gente, tira sua atenção, então não é a mesma coisa. Então, a valorização do profissional, para que você faça que um profissional trabalhe e dê o melhor de si, o ambiente de trabalho dele tem que ser bom, né? Tem que ser agradável. Então, lógico, tem que ter um investimento tecnológico, sim, mas às vezes não só o investimento tecnológico, né? É um processo de um lugar mais limpo, mais amplo, mais saudável. Isso alegra os olhos, vamos falar assim, que facilita. Isso é para qualquer lugar, né? Quando a gente chega num lugar se sente bem, a gente gosta, fica ali. Mas às vezes a gente vai a um lugar que a gente não gosta, a gente fica agoniado, fica perturbado e não consegue fazer o que a gente está ali para fazer. É isso que eles pensam, tá? E cada vez mais, né, fica evidente isso, que um ambiente de trabalho mais qualificado, com mais tecnologia, que facilite o trabalho, deixa o profissional muito mais feliz.
E, além disso, pode poupar muito mais tempo nosso. E aí a gente consegue progredir, dar mais ainda, e trabalhar mais e durar mais o tempo de trabalho, assim, né? Não se afastar do trabalho. Então, a valorização do trabalhador é isso. Não é só a relação ao salário, tá? E aí a defesa dos direitos dos usuários, o usuário ele tem que entender isso, tá? Que a saúde ela é direcionada igualmente para todos, né? A assistência à saúde é igual para todos, todos têm o direito à saúde. Então, todos têm direito a usar o SUS. É isso que eles têm que entender, que não existe um preconceito ou um privilégio, né? As pessoas têm que entender também, não só porque eu sou só idoso eu tenho privilégios. Não, às vezes você está idoso, mas o seu caso ali, naquele momento, não é grave, e mesmo que chegou uma criança ou um adulto jovem com um problema mais grave, ele tem que ser atendido primeiro, né? Então, não é só porque você é idoso, você tem privilégios. É isso que a gente tem que entender. E quando fala de defesa ao consumidor, né, ou de defesa aos usuários, a gente não pode negar qualquer, né, prestação de serviço ou de assistência à saúde ou de saúde para esse paciente. A gente tem que atender ele, por exemplo, chega no hospital, tem que atender, tem que medicar, ele tem que sair sem o sintoma teoricamente inicial dele, né? É isso que é o direito dele, e a gente encaminhar ele a um tratamento específico para que ele se cuide daquilo. A gente sabe que não é isso que ocorre. Exemplo, todo mundo que já foi num pronto-socorro de um hospital público, você chega lá, tô com uma dor na lombar, vai lá, vê, deixa eu ver, faz uns testes, tira um raio-x, toma esse remédio e vai embora. Às vezes o médico nem te vê de novo, mas o certo é isso. Você ir lá, fazer medicamento, fazer os exames, o médico te olhar de novo, e mesmo que, não é nada, mas pegue você, conversa com você, né, e te dê assistência. Fala assim, ó, a sua dor lombar pode ser que hoje não seja nada, mas procure outros tratamentos, faça exercício físico, se alimente melhor, ele te dê uma assistência. É isso que seria defesas, direitos ao usuário, não só na enfermidade, mas durante a vida dele, ele pode ter esse processo de cura ou de prevenção. Tudo bem? E aí, pessoal, de uma forma, vamos dizer, geral, e para a gente entender, né, a humanização e refletir mais também, né? A ação ou o efeito de humanizar ou humanizar-se torna-se uma pessoa, né, um indivíduo mais social, gentil e amável. É isso que a gente tem que pensar com todos os pacientes. Isso também eu sempre tento mudar a minha forma de ser, então como pessoa, como profissional, como professor, e isso daí a gente tem que estar recentemente pensando e tentando modificar a nossa vida em relação a isso, porque muitas vezes eu entendo, eu sou assim também, eu acho que muitos de vocês podem ser assim, no dia a dia, o nosso dia a dia às vezes é tão estressante, é tanta coisa que às vezes nem por querer a gente acaba não respeitando uma pessoa de uma forma social, né? De uma forma mais gentil, de uma forma mais amável, mas teoricamente o mundo seria muito melhor se todo mundo fosse assim, mesmo tendo problema, tendo dificuldade, tendo estresse, a gente trabalhar sempre assim, né? Gerar gentileza, gentileza gera gentileza, e se todo mundo fosse assim, o mundo seria muito melhor, tá? Então, por mais que o seu paciente, às vezes, vocês vão entender que as pessoas chegam no SUS, acham que porque está no SUS tem direito de gritar com todo mundo, de falar que vai processar, exigir, mas orientar e mesmo assim ser gentil com essa pessoa, né? Ser mais amável com ela, sentar e explicar o processo para ela, às vezes é só isso. Como eu falei para vocês, eu entendo que nós não somos educadores, a gente não participou do processo de vida, né, desse paciente, mas a gente tem que, numa forma, educar ele de uma forma gentil e explicar para ele, ó, existem esses processos, o senhor tem que cumprir esses processos, a gente tem que cumprir esses processos, a vida é assim, no SUS é assim, e bola para frente. É isso que a gente tem que pensar.
Certo, pessoal? Tudo bem? Certo, professor, tudo bem. Ó, semana que vem, a gente vai fazer a nossa 12ª aula, que seria seguindo o nosso livro, e aí encerraríamos o nosso conteúdo teórico, tá? Aí na outra semana, o que que eu vou fazer? Provavelmente a gente não sabe se a gente vai estar ou não presencial. Eu espero que não na próxima, mas na outra a gente já tenha essa notícia se a gente vai estar ou não. Aí a gente vai partir para nossas práticas. Caso não tenha e a gente esteja em casa ainda, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma revisão com vocês. Então a gente vai participar, vamos fazer uma revisão de tudo que a gente abordou no semestre, certo? E aí de tudo que a gente abordou no semestre, a gente vai pegar e vai colocar lá e em prática, a gente vai estudar, vai discutir junto e depois disso provavelmente já vai ser a avaliação. Então acho que vai ser uma coisa para a gente agregar. Tudo bem, pessoal? Em relação à nossa informativa 2, eu vou colocar o link lá na aula, eu não coloquei ainda, mas vai ser a mesma coisa, aula 1, tá? Unidade 1, aula 1. Eu vou colocar o link assim, eu quero que vocês, né, eu vou até montar lá e colocar para vocês o link. Eu quero que vocês criem, é isso que eu quero que vocês criem, que vocês pensem, sei lá, procura na internet, vocês podem, sei lá, descrever de qualquer forma, mas eu queria que vocês pegassem, não é um caso clínico que vocês podem até pegar um caso clínico, colocar doença, colocar condições físicas do paciente, alguma coisa assim. Mas eu queria que vocês criassem, colocassem um problema, né? Uma condição. Exemplo, vocês vão colocar lá, o paciente de tantos anos sofrendo com tal dores chegou ao SUS e foi atendido assim, assim, assim. Eu quero que vocês apontem, né, a humanização. Deveriam ser atendidos dessa forma, de humanização, acolhimento, ou sei lá, ou vocês podem contar uma história, não sei, eu quero que vocês sejam criativos com isso. Pode ser, pessoal? Eu não entendi. Pode explicar de novo? Sim, Janaína, né? O que eu quero, Janaína? Atividade formativa 2, parcial 2. Atividade formativa a gente dividiu em duas atividades. Uma vocês já fizeram e já entregaram, que foi pelo Google Forms e o link estava lá, na aula 1, unidade 1. Quem fez ficou com a nota, vamos dizer assim, tá? Essa outra atividade, que a gente tem que fazer duas atividades no bimestre. O que que eu quero que vocês façam? Que seja de uma forma mais diferente para não ficar só uma coisa de eu ficar postando lá e vocês simplesmente vão lá, copiam, colam, respondem e eu quero que vocês criem uma situação. Por exemplo, a Janaína chegou vocês criam uma situação para falar da humanização no SUS, tá? A Janaína, fisioterapeuta, está pensando sei lá, no bairro dela, na cidade dela, viu tal situação, que foi numa UBS, viu filas, viu pessoas indignadas, pessoas reclamando do SUS, reclamando das coisas, mas porém a Janaína viu que na UBS tem atendimento humanizado, as pessoas que não são educadas, as pessoas que não têm humanização. Então, perante isso, a Janaína, como fisioterapeuta, resolveu fazer uma palestra de humanização e falando sobre como que funciona o Humaniza SUS, seguindo as diretrizes. Então, a Janaína vai falar do acolhimento, da participação, da valorização do trabalho, né, vamos falar da ambiança, seguindo isso para educar os pacientes entenderem os seus direitos e entenderem o que é humanização. Pode ser uma situação, entendeu? Entendi. Obrigado, professor. Aí, pelo link lá, vai ter só uma pergunta, né? Eu vou colocar lá, façam a história, o caso clínico relacionado à humanização no SUS e poste. Aí vocês vão copiar e colar lá o que vocês fizeram. Mas eu quero que vocês criem uma situação, conte uma história.
Foi o que eu falei, pode colocar de paciente? Pode. O paciente chega lá com acidente grave, é atendido e depois é medicado e deixado no corredor porque não teve, sei lá, não tinha local para ele ficar. E aí, perante isso, sua mãe foi lá visitar e o paciente estava lá no corredor. Isso não é uma forma humanizada. Qual seria a forma humanizada? Aí você descreveria, a humanização deveria ser feita assim, assim, assim. Perante isso, o hospital, o centro de atendimento precisa passar por uma reformulação ou ser notificado no SUS, no Ministério da Saúde, sei lá. Vocês criam uma situação. Tudo bem, pessoal? Eu acho que não é difícil. Vocês conseguiram entender? Sim. Sim, professor. Tá. Então, pessoal, eu vou colocar o link lá, mas você já pode ir criando. Eu vou colocar o link agora, tá? Eu vou gerar só o link, que a atividade já está pronta. E vou postar lá, unidade 1, aula 1, ok? Ok, só uma pergunta, professor. Pode falar. Essa atividade que você está passando é para a gente apresentar depois quando a gente voltar na aula prática? Não, vocês vão postar só lá no link. Por que eu vou fazer isso do link? Porque se eu pedir para vocês enviarem por e-mail, aí vai ficar aquilo, né? Um monte de gente fica enviando e-mail, aí às vezes eu fico perdido porque aí não é só a turma de vocês, né? Um monte de turma, então eu coloco lá no link, você posta lá no link, eu já sei, ó, a Janaína chegou para mim, a Janaína fez, eu sei que você fez, aí eu já vou e lanço a sua nota. É isso, tá? E aí fica mais fácil. Mas é para vocês. Só que, pessoal, a nossa atividade formativa 2, parcial 2, que é essa, teoricamente, eu só vou deixar aberto até segunda-feira que vem. Tá? Chegou segunda-feira que vem, acabou, acabou. Não tem mais. Ok? Certo? Certo. E se alguém tiver dúvida ainda na hora de realizar a atividade, entre em contato comigo que eu explico, tá? Tudo bem. Então, pessoal, muito obrigado. Desculpa qualquer coisa e aí até a próxima, tá? Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite.